Tem pelo menos uns 10 filmes aqui que são excelentes. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E aproveitando que essa semana a gente tem a estreia de Elementos, a nova animação original da Pixar, resolvi montar aqui um ranking meio extenso, bem épico aí, com os meus filmes preferidos da Pixar, do pior ao melhor. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, mais um ranking aqui no canal e esse daqui promete ser o mais longo de todos e talvez um pouco controverso, né? Eu devo lembrá-los mais uma vez que essa é só minha opinião pessoal, eu não tô falando aqui quais são os melhores ou os piores, mas sim os que eu mais gosto e os que eu menos gosto. E antes de eu começar o ranking, né, tem que fazer um disclaimer, um aviso aqui. 3 filmes da Pixar não estarão nesse ranking e por uma conveniência também, que é a trilogia Carros. E eu preciso ser bem sincero, eu não gosto de carros, eu não gosto de nenhum dos filmes de carros, e nessa lista eles ocupariam as 3 últimas posições. Mas é que, pessoalmente, eu não gosto daquele universo, eu não compro a ideia, eu assisti os 3 filmes do Carros meio como obrigação, então perdão aí aos fãs de carros, comentem aí o que vocês acham da trilogia Carros, mas eles não estão nesse ranking porque eu não gosto dos filmes. Eles estariam nas 3 últimas posições. Mas agora, começando pra valer, em 24º lugar eu coloco O Bom Dinossauro, de 2015, dirigido pelo Peter Sohn. É o filme que saiu no mesmo ano do Divertidamente, foi um ano de retomada pra Pixar e, putz, eu simplesmente não consigo me conectar com essa história, eu não gosto dos personagens, eu nem sou muito fã da animação. E olha que eu adoro dinossauros, eu gostava muito daquele desenho de 3D, o Dinossauro da Disney. Pra mim, apesar dessa ideia bem legal do filme, que é imaginar se humanos e dinossauros convivessem juntos sem a destruição do meteoro, não tem nada pra mim ali que seja muito eficiente ou memorável. Em 23º lugar eu coloco Os Incríveis 2, de 2018, que continuação frustrante. Eu adoro o primeiro filme, eu fiquei esperando todo esse tempo pra ver o desfecho daquela batalha, pra ver mais aventuras e momentos com esses personagens tão carismáticos. Aí o Brad Bird chegou lá 14 anos depois e fez o mesmo filme. É igualzinho, só que com a Mulher Elástica como protagonista. Eu achei isso bem sem graça, bem preguiçoso, eu achei o arco dos vilões desse filme tão desnecessariamente complexo, tem uma narrativa ali que pra mim não faz muito sentido. Eu pessoalmente assim achei muito enfadonho, apesar das cenas de ação serem muito legais. O Brad Bird pelo menos manda bem nisso. Em 22º lugar eu coloco Valente, de 2012, que é um projeto bem curioso, meio diferente para Pixar. É uma história de contos de fada, centrada numa princesa guerreira, com alguns elementos interessantes. Ele tem muito do lore europeu, que garante algumas passagens interessantes, mas a história do filme para mim é estranhamente muito parecida com o Irmão Urso, aquela animação da Disney dos anos 2000, onde você tem a personagem sendo transformada num urso por uma bruxa e toda essa dinâmica de mãe e filha se desenrolando. Não é um filme que eu acho particularmente muito memorável, mas eu lembro dele ser bonitinho nos momentos certos. Em 21º lugar eu coloco Universidade Monstros, de 2013, o prelúdio que parte dessa ideia muito legal de expandir o universo de Monstros S.A., mostrando como esses personagens se conheceram no colégio, onde você tem literalmente uma universidade que ensina os monstros a serem assustadores. É uma ideia legal, mas infelizmente eu acho que o filme não consegue aproveitar tão bem esse prato gigante que eles têm. Eu acho que a amizade do Mike e do Sully é interessante, a formação dela, mas eu acho que pra mim é uma questão de potencial desperdiçado, porque o Randall, que é um personagem tão interessante do primeiro, mal tem destaque aqui, e eu também não gosto muito dos personagens que eles escolheram pra formar o núcleo protagonista junto com o Mike, que seriam meio que os perdedores da faculdade. É um filme razoável, mas que poderia ter sido muito mais. Em 20º lugar eu coloco Lightyear, o spin-off bem curioso de Toy Story que eu comentei no ano passado. E assim, eu acho que ele tem um problema muito grande de concepção. Eu não consegui ligar tanto pro filme quando eles revelam que ele é só o filme que o Andy assistiu no universo de Toy Story. Então, é um filme falso, é um filme easter egg só. Então, não tem risco, não tem peso. Isso que é meio complicado pra mim. Mas, lá no fundo, o Lightyear tem uma aventura espacial que é bacana, é muito bem animada, tem alguns elementos de viagem no tempo e dilatação temporal que lembra um pouco Interstellar, assim, é meio que Interstellar pra crianças, mas, de novo, não alcança o potencial
potencial gigantesco que ele tem, né? Se fosse só uma aventura de Buzz Lightyear sem aquele letreiro lá de que esse é um filme falso, eu acho que esse filme estaria um pouquinho mais acima na minha lista. Em 19º lugar, eu coloco Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, de 2020, o último filme que a Pixar lançou nos cinemas antes da pandemia da Covid-19. Foi um filme que foi bem mal visto, né? Eu acho que muitas pessoas acabaram perdendo ele por conta da quarentena e da pandemia, mas é um filme bacana. Eu acho que ele tem uma proposta bem parecida com aquele Bright do David Ayer da Netflix, que é imaginar como que um mundo de fantasia mitológica de orcs, trolls, dragões e fadas conviveriam com seres humanos numa sociedade contemporânea. Eu acho que é um filme que é bem melhor sucedido nessa proposta do que o Bright, por exemplo, e apesar de eu não ser tão fã de universos de mitologia desse tipo de história, a relação dos dois protagonistas aí, do Tom Holland e do Chris Pratt, é bem divertida, é bonitinha, tem um arco interessante aí onde eles estão convivendo com metade do pai deles, né, por conta de um feitiço que deu errado. Não é um grande filme, mas é divertidinho na medida certa. Em 18º lugar, eu coloco Toy Story 4 de 2019, aquela continuação que é realmente desnecessária, que não precisava acontecer. A gente já tinha tido uma conclusão muito boa com Toy Story 3, mas o resultado não tem como negar, é uma animação muito bem feita, muito bem renderizada, cinematográfica pra caramba, e que apesar de ser meio repetitivo nessa coisa de ficar tendo arco de despedida, de separar personagens, tem momentos e personagens muito inspirados, principalmente pelo Garfinho, o Duke Caboom, a vilã nova do filme. Ele é meio descartável, mas não dá pra negar que é sempre bom ver esses personagens juntos. Em 17º lugar, eu coloco Luca, de 2021, mais um dos filmes da safra da Pixar que foi direto pra Disney Plus. É um filme bem diferente deles, onde não tem um elemento de fantasia tão forte, é focado em humanos protagonistas e traz essa história bem legal de uma amizade entre dois meninos, só que um deles, né, aí sim um elemento fantástico, é um monstro marinho que se transforma quando ele tá dentro da água. Eu acho que o Luca é bem interessante pela ambientação, pelo estilo de animação que é bem diferente do padrão da Pixar, e da jornada que é bem sincera, bem simples, direta e garante um filme bem gostosinho de ver. Em 16º lugar, eu coloco Vida de Inseto, de 1997, o segundo filme da Pixar, dirigido pelo John Lasseter, que é muito mais ambicioso do que o Toy Story. Ele tá literalmente criando um universo e facções dentro de um jardim, de um formigueiro, acompanhando os dilemas de formigas, besouros, gafanhotos, e eu lembro de ser um filme bem bacana. Já faz um tempo que eu não assisto Vida de Inseto, mas tinha lá personagens e situações bem divertidas, com metáforas muito legais, e eu lembro que os gafanhotos eram particularmente bem ameaçadores. Em 15º lugar, eu coloco Procurando Dory, de 2016. Esse foi um projeto que eu torci o nariz quando foi anunciado, porque me parecia mais uma continuação desnecessária. E beleza, apesar do Nemo e do Marlin não terem tanto destaque nesse filme, eles conseguiram bolar uma história bem legal da Dory, dublada pela Ellen DeGeneres mais uma vez, indo nessa jornada de autodescoberta, né? O Procurando Dory do título é quase como se fosse uma realização metafísica de identidade dela, lembrar quem ela é. Eu achei isso muito bacana, eu gosto da ambientação no parque aquático e principalmente desse polvo que rouba todas as cenas, que é o Hank, que por si só merecia o seu próprio spin-off aí, Procurando Hank. Não seria uma má ideia, não. Em 14º lugar, eu coloco Red, Crescer é uma Fera, de 2022. Mais um filme da Pixar que foi limitado ao Disney Plus, infelizmente, porque Red é um coming of age adolescente muito legal, é com essa ideia absurda e extremamente alegórica de uma menina que se transforma num panda vermelho gigante quando ela tá com raiva, com emoções à flor da pele, e eu gostei bastante, assim, eu acho que ele é bem engraçado, ele tem sequências musicais com aquela boy band, a trilha sonora do Ludwig Göransson, e eu fiquei completamente encantado pelo final, que tem um kaiju. Eu gostei bastante de Red. Em 13º lugar, eu coloco Viva, A Vida é uma Festa, de 2018. Uma das animações mais ousadas da Pixar, na minha opinião. Ele é bem focado nas tradições do feriado do Dia de los Muertos do México e traz essa história de além-vida, de fantasmas, de elementos sobrenaturais, que é, além de ser culturalmente muito vasta e criativa, é também uma história extremamente emocionante. Eu acho que de todos os
filmes da Pixar, esse é um deles que literalmente tem uma catarse, ele te provoca uma catarse quando o personagem tem que fazer uma outra personagem chorar, se lembrar de algo, provocar uma emoção nisso. É um filme bem forte, bem bonito e que eu tô devendo uma revisita. Eu preciso rever Viva, mas eu lembro que ele era assim uma experiência bem impactante. Em 12º lugar eu coloco Elementos de 2023, que tá no cinema agora. Talvez eu esteja falando no calor do momento, mas é que eu realmente gostei bastante de Elementos. Eu comentei aqui no meu vídeo que ele não é um filme inovador em termos de história, ele é bem formulaico, ele é bem clichê, mas ele é extremamente charmoso, carismático e principalmente porque no seu núcleo ele é só uma comédia romântica dos anos 90, mas protagonizado por um ser de fogo e um ser de água. É divertido, é bonitinho, tem uma animação fantástica também, diferente dos padrões da Pixar, e eu definitivamente recomendo se você tá pensando ou não em assistir. Em 11º lugar eu coloco Toy Story 3 de 2010, a sequência tardia e que por um tempo foi o fechamento perfeito da trilogia Toy Story. É um filme bem legal de aventura que se inspira bastante no estilo de gênero de fuga de prisão, de heist, mostra os brinquedos sendo separados do Andy para ir para uma creche e várias situações bem absurdas, bem engraçadas pelo caminho, mas que principalmente, né, mais do que os dois primeiros Toy Story até, mostram um lado emocional, catártico e também dramático, né, que é muito forte, que é muito bacana. Ele marca aí meio que um rito de passagem de infância para a fase adulta que é muito, muito eficiente. E vamos lá para os 10 primeiros lugares, hein? Em 10º lugar eu coloco Soul, a animação de 2020, que também foi direto para Disney Plus, que é mais uma obra do Pete Docter aí, e eu sinto que o Pete Docter é um dos caras da Pixar que mais gosta de mexer na ferida, de ir fundo na psique. Ele literalmente bola essa história sobre um aspirante a músico de jazz, que é dublado pelo Jamie Foxx, que acaba morrendo tragicamente num acidente, e você acompanha a jornada da alma dele por esse submundo, por esse mundo onírico, que representa pra mim algumas das ideias de maior escala que a Pixar já quis abordar. É um filme bem emocionante, bem bonito. Eu não sou tão fã do arco do personagem virar um gato, né, quando ele reencarna de volta no corpo de um gato, mas é uma experiência muito bacana, com uma trilha fantástica, com uma mensagem também que é muito, muito bonita e vale a pena ser assistida. Em 9º lugar eu coloco Wall-E de 2008, o filme aí icônico, né, sobre o robozinho que serve como lixeiro da Terra anos depois, quando a raça humana já deu no pé do planeta, e que é essa grande ficção científica existencialista da Pixar, que funciona principalmente pelo carisma desse robozinho que não fala uma palavra, ele só fala o nome dele e o nome da robozinha Eve. E eu diria até que o ponto mais forte do filme são essas cenas em que o Wall-E tá sozinho na Terra, encontrando objetos humanos perdidos, fazendo o trabalho dele, e é onde você vê essa inspiração de cinema mudo, de pura arte que a Pixar é capaz de fazer. O restante do filme é muito bom, sem sombra de dúvida, toda aquela trama do computador maligno, da raça humana obesa, né? Mas o grande charme do filme é ver tudo que envolve o Wall-E e a Eve. É um baita filme. Em 8º lugar eu coloco Toy Story 2 de 1999, a aguardada continuação de Toy Story, que coloca agora mais personagens, mais locações, uma trama que finalmente sai um pouco do quarto do Andy, do quintal, e vai para uma grande loja de brinquedo. Tem personagens muito engraçados, como aquele colecionador maluco dublado pelo Wayne Knight, e eu acho que ele é um ótimo exemplo de uma continuação que agora sim pega o que funciona no primeiro e expande para outros elementos, outros tipos de história, personagens que são estimulantes e uma história que continua ao mesmo tempo bem engraçada e bem emocionante. Em 7º lugar eu coloco Monstros S.A. de 2001, mais uma grande, brilhante ideia que a Pixar tem nos seus primeiros anos de existência, que acompanha essa agência muito funcional e até burocrática de monstros que invadem quartos de crianças para assustar elas e garantir que o grito delas forneça energia para todos eles, né? É uma ideia fantástica, muito original e que é povoada com esses personagens magníficos que são o Sully, o Mike, o Randall, a menininha Boo, né? Eu gosto muito de como a Pixar estabelece esse tipo de universo e coloca uma complicação. Tá, nesse universo onde os monstros têm que assustar, você coloca uma criança ficando amiga de um monstro e isso quebra todo o sistema deles numa história aí que continua até hoje para mim muito energética e muito empolgante. Em 6º lugar eu coloco Procurando Nemo de 2003,
Tá aí um filme que pra mim é praticamente perfeito. É uma grande jornada épica acompanhando peixes no oceano. As possibilidades são infinitas e eu acho que o Andrew Statham aproveita tudo que ele pode fazer nesse filme, porque além de ter essa dupla muito em comum do Marlin, que é o pai super protetor, e a Dory, que é essa peixe meio maluca com problemas de memória, pra ir atrás do filho perdido, passando por todo o oceano, por tubarões que tentam ser vegetarianos, por tartarugas marinhas que são meio maconheiras, pra literalmente os perigos de um aquário de dentista. É um filme épico, vibrante, que explora muito bem tudo que você pode fazer no fundo do mar e pra mim representa um dos grandes ápices assim de transição do que a Pixar estava conseguindo fazer de animação nos anos 2000. É um filme que pra mim nasceu icônico. Hora do top 5, hein? Em quinto lugar eu coloco Ratatouille de 2007. Essa ideia que é bem peculiar, que é bem específica do Brad Bird em acompanhar um rato que tem um talento sublime para cozinhar e que acaba fazendo isso quando ele se esconde no chapéu de um chefe bem inseguro e consegue controlar o corpo dele com uma marionete. Imagina a circunstância no qual o Brad Bird teve essa ideia, mas ainda assim é um filme que tem uma jornada tão emocionante, tão bonita, sobre a perfeição da arte, sobre a busca pelo sonho, pelos desejos, tudo isso ambientado nessa Paris muito bem renderizada, com essas cenas de cozinhar, de comida que são muito saborosas de assistir também. É um filme pra mim que é surpreendente. Eu não dava muita bola pra ele, mas eu passei a gostar e apreciar muito Ratatouille ao longo dos anos. Em quarto lugar eu coloco Toy Story de 1995, clássico original que deu vida pela primeira vez à Pixar nos cinemas, a primeira animação 100% renderizada em 3D e que, poxa, outro filme perfeito pra mim, cara. A história, o roteiro, o arco desses personagens, a ideia de que você tem não só brinquedos num quarto que disputam a atenção de uma criança, mas o fato de que seus dois protagonistas são um cowboy e um astronauta. É quase como se você pudesse brincar com esses dois gêneros, com o western e o sci-fi, dentro desse microcosmo que oferece todas essas possibilidades, né? É um baita primeiro passo da Pixar e um filme que pra mim ainda permanece com uma estrutura aí de menos de 90 minutos que é perfeita. É tudo que você precisa num filme de comédia e aventura. Em terceiro lugar eu coloco Up, Altas Aventuras de 2009. Sem sombra de dúvida, o primeiro filme da Pixar que me fez chorar. E eu acho que assim, impossível passar por aqueles 10 minutos iniciais de Up com os olhos secos, né? Porque é uma história surpreendentemente madura, melancólica, com um protagonista que é um idoso que parte para essa aventura espetacular, colocando balões na casa dele para procurar uma locação perdida na América do Sul. E além de ter essa premissa que por si só já é muito legal, você tem essa trinca muito carismática com esse menininho que é um escoteiro e com esse cachorro falante, o Doug, que pra mim é o melhor personagem da história da Pixar. Eu adoro o Doug com todas as minhas forças e eu acho que o pacote completo do Up aí, como aventura, romance, drama e comédia principalmente, é uma mistura das mais brilhantes que a Pixar já fez. Em segundo lugar eu coloco Os Incríveis de 2004. Agora vocês entendem a minha frustração com Os Incríveis 2? É porque eu acho Os Incríveis um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Beleza, o Brad Bird bebeu bastante da fonte do Watchmen, do Alan Moore, sim, mas ele conseguiu criar uma história que é muito humana, que tem relações de personagem muito bem desenvolvidas, figuras carismáticas e cenas de ação espetaculares. Tem coisas nesse filme que nenhum filme do gênero live action conseguiu superar pra mim até agora. É uma história de espionagem, de luta ao crime e ao mesmo tempo esse drama de uma família em crise que vai aprendendo a superar os problemas deles pra realmente se tornar uma família. Poxa, é um filme perfeito. E ainda tem o Síndrome, que é um ótimo vilão também. Nossa, Os Incríveis é do início ao fim puro espetáculo. O que nos leva ao primeiro lugar, que é Divertidamente, de 2015, também do Pete Docter. Meu, é um filme que pra mim, sério, não tem nenhum defeito. Do início ao fim, eu acho que ele é tão inteligente na abordagem, na execução, em tudo que ele tá querendo dizer, que é basicamente um filme sobre depressão na adolescência, centrado nessas emoções-chave que controlam o subconsciente de uma criança. Eu já sou doido por histórias assim que abordam a mente, o cérebro, condição humana interna, e ver tudo isso transportado nessa história que tem ecos de Inception, de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que estão
falando sobre memória, sobre sentimentos, sobre trauma. É um filme com uma carga tão grande, ele tem tanta coisa dentro dele, mas ele é surpreendentemente coerente, direto e também, nos momentos certos, engraçado e muito emocionante. Caramba, a gente conseguiu. Falamos sobre todos os filmes da Pixar, menos Caos. Bom, gente, essa é a minha lista pessoal e completamente subjetiva dos filmes da Pixar. Agora eu pergunto pra vocês, deixem aí nos comentários qual seria o ranking de vocês dos filmes da Pixar. Comentem também se vocês gostam de carros, né? Eu peço desculpas mais uma vez aos fanáticos de carros aí. E deixem também nos comentários suas expectativas para a estreia de Elementos. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.